O emagrecimento ele sempre foi rodeado de segredos. Isso você já está cansado de saber se você está tentando emagrecer há algum tempo. Então vocês procuram coisas na internet, vocês descobrem pílulas mágicas, vocês descobrem dietas mágicas, vocês descobrem a dieta da lua, o treinamento, a técnica não sei de quem, a metodologia não sei das quantas, e vocês já testaram 1001 medicações, 1001 pílulas, 1001 dietas diferentes, 1001 tipos de planejamento de técnica que alguém desenvolveu, uma metodologia histórica magnífica e até hoje não deu certo. E eu queria te dizer que tudo isso não deu certo porque o emagrecimento é mais fácil do que você imagina. Só que ninguém te conta porque isso não seria legal para venda de produtos e de serviços de uma maneira, digamos que, de certa forma duvidosa. O primeiro ponto que a gente tem que pensar é, às vezes a gente vê as pessoas falando que o emagrecimento não está acontecendo porque o emagrecimento ele é algo mais do que simplesmente déficit calórico e treinamento. Existem hormônios que fazem a contrarregulação e que dificultam o apetite, que dificultam o transporte da glicose para dentro das células e aí tem uma resistência periférica à insulina. Tá, pessoal, tudo isso é verdade, tá? A gente tem uma série de hormônios que aumentam o apetite ou que reduzem o apetite, que aumentam a sensação de saciedade ou que diminuem a sensação de saciedade. A gente tem também a resistência periférica à insulina, o que traz alguns problemas pra gente na hora do emagrecimento, não só para o emagrecimento, mas até mesmo para a nossa saúde. Mas o que as pessoas que estão te falando isso esquecem de te contar é que só existe um jeito de você resolver tudo isso. Por mais que todos esses problemas existam, você só vai conseguir resolver isso quando você treinar e fazer dieta. Pronto! Apesar de todos esses problemas existirem, não vai existir uma fórmula mágica que você consiga fazer com que todos esses hormônios se regulem para daí então você vai começar a emagrecer. Não, você precisa começar pelo início. Então, treinar e fazer dieta é o que vai começar a fazer toda essa regulação no seu sistema fisiológico e dar início ao seu processo de emagrecimento e as coisas vão acontecendo simultaneamente, sem que você precise procurar uma chave para resolver todo esse desequilíbrio no seu sistema fisiológico para depois você começar a emagrecer. Se você chegou aqui agora e ainda não me conhece, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é João Batista e aqui a gente fala sobre musculação aplicada a resultados estéticos. Se você está querendo treinar, está começando a treinar e tem muitas dúvidas, seja bem-vindo ao meu canal. E aí a gente vai começar pelo assunto mais importante quando a gente fala de emagrecimento: déficit calórico, tá? Fuja de profissionais que dizem para você que existe outra maneira de emagrecer que não seja ingerindo menos calorias do que aquilo que a gente gasta. Princípio da termodinâmica básica. Todo sistema energético que recebe menos energia do que gasta tende à perda. Nosso sistema fisiológico funciona exatamente dessa maneira. Existem, como eu falei, algumas questões hormonais que vão dificultar em você se manter nesse déficit calórico da maneira correta. Porém, se você se mantém nesse déficit calórico da maneira correta, o emagrecimento é consequência disso. Então entenderam que primeiramente a gente precisa comer menos do que o que gasta. Para você saber como faz isso, a gente calcula a sua taxa metabólica basal. Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando como que a gente faz isso. Calcula o seu gasto calórico diário total, que está nesse mesmo vídeo onde eu ensino vocês a fazerem, e vai calcular o quanto a gente precisa comer para estar dentro desse déficit calórico. Segundo ponto muito importante para o emagrecimento e que a maioria de vocês negligenciam, eu não sei porquê, precisamos treinar intenso, principalmente no período de emagrecimento e principalmente se você está começando a treinar agora. Só que calma, quando eu falo treinar intenso, não é fazer um treino exaustivo que vai aumentar a sua percepção subjetiva de esforço. É você fazer um treino com intensidade. Intensidade dentro da musculação é peso, tá? O pessoal costuma confundir a intensidade peso com a percepção subjetiva de esforço. São coisas diferentes. Mas quando eu falar intensidade aqui no canal, sempre que eu falar intensidade, eu estou me referindo a peso. E você que quer emagrecer, você precisa treinar pesado, precisa treinar intenso. Por quê? Primeiro, é esse estímulo mecânico que vai oferecer sinalização para a manutenção da sua massa magra, que vai fazer com que você não perca tanta massa muscular durante o processo de emagrecimento, ou muitas vezes até ganhe massa muscular enquanto emagrece,
que é a famosa recomposição corporal que a gente tanto procura. Outra coisa é que treinar intenso vai aumentar muito o seu gasto energético. Então, se você faz um treino moderadamente leve e se você faz o mesmo treino numa zona de intensidade mais elevada, vai aumentar o seu gasto energético durante aquela sessão de treinamento, o que já vai facilitar no seu emagrecimento, além de ter uma maior sinalização da EPOC, que traduzindo para o português é o consumo excessivo de oxigênio pós-treino. Então, quando a gente treina numa intensidade a partir ali de 75% a 80% da sua repetição máxima, a gente consegue estimular essa via para que a gente aumente o nosso gasto energético durante todo o dia, mesmo depois da sua sessão de treinamento, o que para você que quer emagrecer é a cereja do bolo. Outro ponto é fazer aeróbicos de intensidade moderada a intensa, de preferência beirando ali um aeróbico intenso. Por quê? Vocês vão ver também muita confusão quando o assunto é aeróbico. Só que para isso a gente precisa de um pouquinho de expertise para entender o porquê. João, aeróbicos de intensidade moderada, elas servem para emagrecer? E sim, servem. Na verdade, os aeróbicos de intensidade moderada, eles gastam até mais gorduras do que os aeróbicos de intensidade elevada. Isso quando a gente fala de porcentagem. Então, quando a gente faz um aeróbico de intensidade moderada, até 90% das calorias gastas naquele aeróbico vão ser advindo das gorduras. Enquanto a gente fazendo um aeróbico intenso, no máximo ali 60%, 70% das calorias vão ser advindas das gorduras. Mas a gente não pode esquecer o seguinte, o aeróbico intenso ele vai gastar muito mais calorias do que o aeróbico moderado. Então quando a gente vai fazer o cálculo e colocar na proporção, por mais que o aeróbico intenso gaste menos calorias em porcentagem se falando, ele acaba gastando mais porque o gasto energético dele é muito mais elevado. Um outro ponto muito importante que as pessoas acabam esquecendo é o seguinte, se você está querendo emagrecer, é porque muito provavelmente você está acima do peso. Se você está acima do peso, a gente já tem algum desajuste metabólico no seu organismo. Então, muito provavelmente, você já tem uma resistência periférica à insulina, você não tem mitocôndrias tão eficazes para fazer a oxidação dos ácidos graxos, que são ali basicamente as gorduras, e esse sistema está desequilibrado. Pensando nisso, o aeróbico intenso ele se torna mais eficaz. Por quê? Ele vai aumentar o transporte de glicose para dentro das células por meio da GLUT4, então ele já vai diminuir a produção de insulina por meio desse transporte. Ele vai utilizar mais glicose como fonte de energia, então aquela glicose que está mais elevada no seu sangue, ela já vai ser utilizada para gerar energia, já vai diminuir a produção de insulina, porque essa glicose já foi transportada, vai melhorar as suas mitocôndrias, então vai criar mais mitocôndrias, vai aumentar o tamanho das suas mitocôndrias, o que vai aumentar a sua capacidade de oxidar ácidos graxos, de oxidar, falando aqui no ditado popular, de queimar gorduras. Então por isso que aeróbicos, nesse primeiro momento, em intensidade mais elevadas, são interessantes sim. Poxa João, então já que tem todos esses benefícios, por que eu não vou sempre fazer aeróbico em intensidade elevada? O aeróbico em intensidade elevada, ele é um pouco mais deletério para o seu organismo. Então, colocando uma hipótese onde você já esteja numa restrição calórica muito alta, pode ser que ele, ao invés de benefício, traga malefício para o seu corpo. E uma outra situação é, por exemplo, vamos supor que você já tem aí um bom tempo de treino, você já tem um metabolismo equilibrado, você já tem uma boa resistência à insulina, você já tem mitocôndrias eficazes, então não tem por que a gente ficar oferecendo um estresse maior para o seu organismo, sendo que com aeróbico moderado a gente vai conseguir fazer toda essa manutenção e esse controle da sua saúde cardiovascular, cardiorrespiratória e oxidação de gorduras. Outro ponto que é essencial, na verdade, para a gente sobreviver e que a maior parte das pessoas não fazem, eu não sei porquê, é beber água, gente. Simplesmente beber água. Pessoal, para nós sermos pessoas hidratadas, a gente precisa beber algo em torno de 35 a 40 ml de água por quilo corporal. Então é só você calcular, se eu tenho 80 quilos, eu vou beber 40 ml de água por quilo corporal, isso vai dar um total de X litros no dia. Pega isso e bebe, simplesmente para você ser uma pessoa saudável, e você vai ver o quanto de peso você vai perder
aí nas primeiras semanas só de retenção de líquido. Se você bebe menos água do que o seu corpo precisa para sobreviver, ele vai reter cada vez mais líquido porque ele não quer morrer, né? Então ele vai reter esse líquido para que você consiga fazer todos os seus processos fisiológicos. Isso aí vai te trazer aumento de peso, aumento de retenção, pode provocar elevação na pressão arterial. Então, quando você começa a se hidratar, a gente já começa por aí, se livrando ali de bastante peso logo nas 2 primeiras semanas. Automaticamente você já vai estar mais hidratado, então você já tem mais água sobrando para o processo de criação de energia. Para quem não sabe ali, o processo de quebra de ATP, ele depende de água para fazer a hidrólise, entendeu? Então a água ela é essencial, não tem discussão. Faça essa continha aí na sua casa, pega o seu peso, multiplica por 35 ou 40 e bebe essa quantidade de água todo dia. Nas primeiras semanas, não se assusta, você vai no banheiro um pouco mais. Porém, isso é temporário, é só até o seu corpo se adaptar com aquela nova ingestão de água e se livrar de toda a água que ele tinha retido no organismo. Beleza, galera? Então se você me assistiu até aqui, muito grato pelo tempo e pela audiência. Se não for inscrito no canal ainda, aproveita e já se inscreve. Se não deixou o like, por favor, deixa o like. Esse like seu é grátis e rapidinho e me ajuda demais na entrega do meu conteúdo, o que vai me estimular a continuar trazendo vídeos aqui na plataforma, certo? Uma outra informação é, se você está começando a treinar agora, tem dúvidas, não entende direito como funciona a musculação voltada para resultados estéticos, um fala uma coisa, um fala outra e você não consegue entender, vou deixar um link aqui na descrição com o meu e-book, onde eu trago para vocês de uma linguagem mais simplificada para que vocês consigam entender, desde o início até a aplicação prática da musculação voltada para resultados estéticos. Obrigado por ter me assistido até aqui, tamo junto, let's bora!